Quais os riscos de falar de improviso? O improviso deixa a sua fala, o seu discurso mais mecanizado ou não? É mais garantido você seguir um discurso pronto ou sair falando aquilo que dá na sua telha? Vamos falar sobre isso? Meu nome é Fábio Boer e seja bem-vindo ao nosso canal, e nesse programa a gente vai falar dos perigos, dos riscos, dos benefícios, de tudo aquilo que tem a ver com o discurso, né? Qual a importância de montar um bom discurso e como levá-lo adiante. E a gente vai usar aí como exemplo um fato bastante polêmico, que foi a fala do presidente Lula na Etiópia, em que ele comparou a guerra entre Israel e a faixa de Gaza, e Gaza contra os palestinos, Israel e a Palestina. Ele comparou essa guerra, a guerra atual, com o que aconteceu na Alemanha nazista. Quer dizer, as falas do Lula causaram um tremendo desconforto, gerou muita polêmica. Lula foi considerado persona non grata pelo governo israelense. O embaixador do Brasil em Israel foi convocado para dar satisfações, e agora o Brasil fica aí manchado, né, do ponto de vista diplomático, com um país importante. Importante também é a gente explicar uma coisa: Israel, embora tenha ali cerca de 10 milhões de habitantes contra 200 milhões de brasileiros, Israel é um dos países com um dos maiores poderios bélicos do planeta. É uma referência em desenvolvimento de mísseis teleguiados com tecnologia 5G. É um país que tem uma estrutura militar gigantesca, só para efeito numérico. A gente não está falando aqui sugerindo qualquer tipo de conflito militar entre Brasil e Israel, mas só para vocês terem uma ideia do tamanho de Israel, da importância de Israel do ponto de vista militar. Israel tem uma frota de tanques 5 vezes maior que o Brasil. Esse é só um número, né? Existem muitos outros dados importantes que refletem, que mostram, que projetam o quanto Israel é poderoso do ponto de vista bélico, e isso evidentemente é resultado de toda uma necessidade, se a gente considerar a forma com que Israel permanece ali recluso, né, envolto em países que não concordam com o Estado israelense, em países que querem a formação do Estado palestino. Então Israel está meio que encalacrado ali por países como o Irã, por países como o Líbano, e até pela autoridade palestina, que exercem pressão sobre Israel e fazem com que esse país acabe naturalmente desenvolvendo uma força militar que possa lhe garantir uma proteção aí para evitar casos como esse ocorrido o ano passado, em que teve a invasão do grupo terrorista Hamas. Mas Israel não é só poder militar. Israel é uma referência em termos de poder político e econômico. Do ponto de vista político, basta dizer que o principal aliado de Israel são os Estados Unidos. Israel, se você mexer com Israel, é como você mexer com o filho do chefe. Né? Israel é um Estado protegido, é um Estado fortemente vinculado à força norte-americana. Isso é politicamente. E por que é politicamente? Porque é economicamente também. Israel não é só forte militarmente, não é só forte politicamente, ele é forte economicamente. Basta dizer que grande parte dos conglomerados econômicos no mundo, a gente pode falar aí da indústria imobiliária, a gente pode falar da indústria siderúrgica, a gente pode falar da indústria financeira, pode falar da indústria das comunicações. Os judeus são detentores de boa parte dessas empresas. Se não estão no controle, são importantes acionistas, ou seja, eles têm uma influência muito grande nos destinos econômicos em toda a parte do planeta. Portanto, mexer com Israel não é bom negócio, e foi exatamente isso que o Lula fez. E por que o Lula fez isso? Porque a gente entende que o Lula precisa de uma assessoria que não seja subserviente. Alguém que não tenha medo de dar murro na mesa e falar para o Lula: Lula, Lula, você não pode falar de improviso, porque você é uma pessoa inflamada, porque você às vezes
passa da linha, né? Como o próprio Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, disse, ultrapassou a linha vermelha. O Lula não tem bom senso diplomático. O Lula tem uma condição intelectual limitada, todo mundo sabe disso, e o Lula também tem uma veia belicosa, uma pessoa que gosta de causar polêmica, gosta de atacar adversários políticos, portanto é uma pessoa que não tem controle emocional para fazer um discurso de tamanha importância, de tamanha complexidade num ambiente tão delicado como é a África e num momento como esse, em que a gente continua tendo guerra na Rússia, em que a gente acaba de ver um adversário do Putin ser assassinado ou ter morrido, ainda não se sabe por quais circunstâncias, na Sibéria, que é uma região de poderio russo. Portanto, aquele presidiário estava sob a guarda do Estado russo, é de responsabilidade da Rússia proteger aquele presidiário, e o Lula deixou isso também passar batido. Porém, quando entrou na questão da guerra entre Israel e a Palestina, ele acabou reforçando algo que já tinha se tornado muito polêmico no passado, quando ficou a ideia, quando ele passou a mensagem de que estaria apoiando o grupo terrorista Hamas. E por que tudo isso aconteceu? Porque, de novo, deixaram o Lula falar de improviso. O Lula pode ser competente, eficiente nos seus discursos com aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas que têm um nível de compreensão muito limitado, aquelas pessoas que acreditam no que ele fala, mas quando ele tem a oportunidade de falar para um público um pouco mais exigente, ele dá essas bolas fora, ele comete esses atos falhos espetaculares e que acabam arrastando o Brasil para o abismo, acabam manchando o Brasil por causa de declarações extremamente irresponsáveis, extremamente fora de contexto e que conotam e mostram aí o desconhecimento histórico, mostram aí a falta de respeito e, sobretudo, o desejo realmente de colocar à frente da sua representação diplomática os seus objetivos de partido, seus objetivos ideológicos e não os objetivos de país. Então o Lula é o tipo do sujeito que precisa do que a gente gravou recentemente aí num short. Ele precisa de um antolho. O que é um antolho? Antolho é aquela viseira que o peão coloca no cavalo, coloca no burro, para que o animal não saia da direção, para que o animal não saia da trilha e caia no abismo. O Lula precisa necessariamente, obrigatoriamente, de um discurso escrito que ele leia, para que ele não faça e não fale bobagens. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente sempre tem que usar um discurso escrito? Não necessariamente. Isso depende do portador da mensagem. Eu, ao longo da minha carreira, escrevi muito discurso para presidentes, para CEOs de empresas em determinados eventos que tratavam de responsabilidade social, de meio ambiente, inauguração de empreendimentos, lançamentos de produtos, serviços, enfim, sempre que havia a oportunidade do líder da empresa se comunicar com os seus funcionários, se comunicar com a imprensa ou se comunicar com o público em geral, a gente normalmente redigia um discurso e, dependendo da habilidade, dependendo da técnica que aquele executivo tinha, ele ia usar o discurso ou não. Para você usar uma fala de improviso, você primeiro precisa dominar toda a técnica de apresentação e, principalmente, você precisa saber do que você está falando, precisa ter uma visão, precisa ter uma capacidade, uma sensibilidade de entender que as suas palavras podem gerar efeitos contrários, podem reverberar de maneira muito negativa. Portanto, é fundamental que o improviso seja feito por pessoas que realmente tenham consciência daquilo que elas vão falar e dos objetivos
que elas buscam por meio dessa fala. E o Lula demonstrou no discurso dele na Etiópia, mostrou-se uma pessoa totalmente despreparada, totalmente desconectada da situação e não foi capaz de perceber o estrago que poderia causar a fala que ele acabou produzindo num evento de magnitude internacional. Então fica aí a recomendação. O discurso deve ser quase sempre escrito para que a pessoa tenha uma diretriz, para que a pessoa possa seguir um script. Não necessariamente ela precisa ler aquele discurso, mas ela precisa estar vinculada àquele roteiro para que ela não acabe se perdendo e produzindo uma fala comprometedora. Existem pessoas que conseguem fazer discursos, conseguem se colocar para o público de uma maneira 100% improvisada e sem qualquer nível de roteirização, de script, mas são pessoas que estão ali já preparadas, que têm uma certa experiência e a capacidade e o domínio do assunto que vai levar adiante. Não que o Lula não tenha isso, mas o que falta ao Lula é uma coisa básica, que é a capacidade intelectual e um pouco mais de equilíbrio, de não deixar extrapolar a sua vontade política, não deixar extrapolar a sua veia ideológica, que é uma veia severa e agressiva. Portanto, quando for fazer discurso, analisar muito bem, avaliar muito bem aquilo que deve ser lido, aquilo que deve ser roteirizado e aquilo que deve ser levado de improviso do começo ao fim. Valeu? Só complementando aí que dentro do nosso discurso é fundamental a gente pedir o seu clique aí na inscrição, curta, compartilhe e comente o nosso vídeo. Até a próxima, um abraço.